Boa noite. Hoje a live é com o Dr. Jorge Rodrigues e o tema é o médico e as suas virtudes. Deixa eu ver se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Fixar comentários. Grande Jorge, deixa eu chamar ele logo, que a gente já começa a conversar. Peraí. Opa. Convidar pessoas. Então. Cássia. Grande E Jorge. aí, meu amigo? Que prazer falar com você, cara. Prazer imenso Você é um monstro das lives do Instagram. do Instagram. Porra, cara. E aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Que bom, cara. Que bom que você aceitou aí bater um papo pra gente falar sobre as virtudes, né? Ah, com certeza, com certeza. Foi bom. Cara, Aquele primeiro papo nosso foi muito papo de amigo de bar há 30 anos, né? pois é, cara. Eu fiquei com vontade de conversar mais. Eu até falei com a minha esposa. Eu falei, pô, eu quero conversar mais com esse cara. Cara, eu vou começar lá, já entrar de sola aí em você. Bora? Eu tava pensando o que a gente ia falar sobre virtude, né? E aí eu tô lendo esse livro do Alexandre Harvard, não sei se você conhece. Tenho ele, Que é- excelente. Então, cara, ele conta uma história que eu acho que todo aluno de medicina tinha que ouvir. Ele fala que ele é um professor, enfim, um cara que, sobre esse tema virtudes e liderança, ele deu diversas palestras ali no leste europeu, na União Uhum. Soviética, na ex-União Soviética, e ele conta um trecho muito simples, que ele foi dar uma palestra num lugar muito frio, aquele frio glacial, e ele foi entrar ali no local do evento, e ele estava com sobretudo. E aí ele tinha rasgado na porta, sobretudo, sabe? Quando você passa, engata na... Acontece muito com jaleco. Nos meus jalecos acontece isso. Nossa, na Porque porta direto, né? Você vai pô, passar encarrando aquela na alça. minha, a minha altura é perfeita para agarrar bolso de jaleco em maçaneta, cara. Enfim, agarrou o sobretudo dele, cara. E aí agarrou o sobretudo dele, enfim, deu um rasgão no sobretudo, mas ele dobrou o sobretudo e entregou na chapelaria para a moça, para funcionária na entrada do hotel. Então ele está lá, aquele frio glacial do leste europeu, enfim. E ele entra num evento, ele vai dar uma palestra, e ele entrega o sobretudo rasgado e vai para a palestra. Tá? Quando ele volta e vai embora, ele chega no hotel, ele vê que o sobretudo foi costurado. Né? E foi perfeitamente costurado ali, provavelmente pela moça da chapelaria, que era uma funcionária pública da ex-União Soviética, né? Uhum. Então, você vê o cenário, uma moça estava trabalhando na chapelaria, que ela tinha que pegar o sobretudo e botar lá no armário, e ela opta por costurar, ela vê que está rasgado e costura, né? Aquilo ali, né? E eu fiquei pensando nisso, né? Quantas oportunidades que a gente não tem de costurar o sobretudo na consulta médica, né? E eu fiquei realmente maravilhado com essa história. Eu achei ela tão profunda, apesar de simples, né? E aí eu quero, por intermédio dessa história, te perguntar, né? Se isso é o que é uma virtude? O que importa ser virtuoso se isso é uma virtude, cara? E Como é que você sei, enxerga isso? sim, sim. E sei que você falou assim, virtude é um negócio que existe desde que mundo é mundo, né? O mundo, a gente começa a falar de humanidade enquanto pensamento lógico, né? A partir de Platão ali. Sócrates não escreveu nada, mas Platão ele começa com conhece-te a ti mesmo ali e já começa a desenrolar algumas coisas. E Platão é a primeira pessoa a falar sobre virtude. Né? Ele começa a enumerar as virtudes cardeais, aquelas que eram as virtudes mães e tudo, né? E de lá para cá, todas as culturas ocidentais falam sobre virtude. As culturas orientais também falam, só que de uma forma um pouco diferente. Depois a gente pode fazer um comentário sobre isso, mas eles tratam de uma forma um pouquinho diferente. Mas a cultura ocidental trata de uma forma bem, assim, bem, como é que se diz? Corrente, né? Ou seja, não mudou-se o pensamento sobre a despeito das virtudes. Apesar de cada um ter uma definição diferente, né? Cada um define de uma certa maneira. Mas essa história que você contou, achei fantástica. Achei fantástica mesmo. Realmente muito boa. É Porque linda, né? né? Não, linda, porque talvez virtude seja exatamente isso, né? A virtude é exatamente aquele que se sobressai, é aquele a mais, né? É aquilo que está Uhum. fora daquilo que você tem que fazer, né? Aquilo que está fora daquilo todas as vezes que você entrega algo mais, né? E esse algo mais pode ser qualquer coisa,
né? Pode ser costurar um sobretudo, né? É qualquer coisa, de fato é qualquer coisa, né? A partir do momento que a gente entrega qualquer coisa a mais, esse primeiro passo, ele já começa sendo uma virtude, né? Claro que é difícil a gente enumerar qual virtude é essa, né? Sim. Não é algo didático assim também, né? Mas tudo Uhum. aquilo que a gente acrescenta, a nossa ordinalidade, né? Tem um santo da igreja que ele diz o seguinte, a melhor coisa que a gente pode fazer, né, pela nossa vida é transformar a nossa ordinalidade em extraordinalidade. Ou seja, transforma Uhum. o teu ordinário em extraordinário diariamente. Pai de Santa Teresinha falava isso, né? Transforma o teu ordinário em extraordinário. Ou seja, pegar aquilo que é diário, cotidiano, rotineiro, aquilo que a gente está cansado de fazer, aquilo que a gente está cansado de lidar no dia a dia, sabe? Isso aqui não é difícil da gente pensar, né? Se a gente for falar da questão da prática médica, né? É um repetir, né? É um repetir. Eu fico imaginando. Então, é basicamente isso. Essa repetição de atos, quando a gente começa a colocar esse ar a mais, sempre que a gente Uhum. coloca esse tom a mais, entende? Nunca vai ser repetitivo, né? Uhum. Nunca vai ser repetitivo. O teu serviço vai ser sempre um dia completamente novo. Né? Se você está É. disposto a acrescentar alguma coisa a mais, ele sempre vai ser algo novo. Né? Essa talvez seja a beleza, A digamos assim, fineza. né? É. A E, riqueza como- da gente e- começar a pensar nas virtudes. e como é que foi para você, cara? Que você, enfim, você tá aí com um trabalho que você viaja pra caramba, você vai para vários lugares, você está enfrentando o Covid, implementando vários serviços aí. Como é que foi na sua formação médica essa busca por aquisição das soft skills, né? Assim, não só da parte técnica. Como é que foi durante a sua graduação você perceber que você teria que buscar esse algo a mais que não é só técnico, sabe? Como é que você viu isso, cara? Eu vou te falar, eu formei na UFG em 2009, eu acho, se não me engano, que eu concluí. Não, 2009 eu comecei, 2008 eu comecei. 2012, 13 que eu concluí, sei lá. Tô muito péssimo de conta, mas enfim, né? 2014, 2013. Quando eu concluí o curso de medicina, 2013, lembrei. Quando eu concluí o curso de medicina, a primeira coisa que me veio na cabeça foi isso. Eu falei assim, olha, eu não tive tempo de trabalhar essas soft skills. Eu não tive tempo. Porque eu percebi isso muito tarde na faculdade. Muito tarde. Apesar de eu já pesquisar muita coisa, já estudar muita coisa antes, né? Já estudava muita coisa, tanto do ponto de vista religioso quanto do ponto de vista filosófico, eu não conseguia ver aplicabilidade daquilo no exercício médico. Né? Não conseguia mesmo. Uhum. Não conseguia mesmo ver essa aplicabilidade. Então, assim, eu demorei um bom tempo para mim começar a perceber isso. Eu fui perceber isso, vou te falar a verdade, foi quando eu entrei no internato. Não, foi quando eu estava passando, na verdade, do quarto ano para o quinto ano. Né? Do quarto para o quinto ano. Eu tive um problema que eu estava enrolado com as questões do casamento, eu casei no meio do quinto ano. Eu estava, na época, enrolado com essas questões do casamento e tudo. E tinha uma disciplina que era uma disciplina muito ruim. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Não era clínica médica, não, né, Vitor? Cara, era alguma coisa da clínica. Era alguma Ai, coisa da clínica, mas caceta. não era. Mas assim, enfim. E aí era um professor muito canseira e tudo. Eu fiz o que tinha que fazer, né? Fui lá, passei e tudo. Mas era uma disciplina assim que eu não tinha o menor interesse, não ia, não participava, não gostava, saí no meio das aulas. E realmente minha cabeça estava longe, né? Era uma imaturidade tremenda. E aí eu me lembro que foi exatamente no quarto ano, né? Um professor me chamou, né? Chamou para conversar, Dr. Jofre, né? Nem problema nenhum de falar o nome dele, porque é um cara fantástico. Dr. Jofre, que inclusive o pai dele foi um dos fundadores da UFG, ele é gastroenterologista, é um cara fantástico. E eu lembro dele me chamar para sentar, para conversar, ele sentou comigo, falou, olha, é o seguinte, o que você espera fazer da sua vida? E aí eu achei estranho aquela pergunta, né? Por que ele tinha me chamado? Ele falou, porque é engraçado que o professor, ele vê o potencial, né? Não adianta. Ah. Quando a gente está lidando com alguém ali, a gente vê um potencial. Ele fala assim, olha, eu vejo um potencial maravilhoso em você, só que você está jogando tudo fora, né? Você não tá nem aí. Né? Você vai ser o tipo de cara... Eu escutei uma definição interessante falando de temperamento, dos coléricos. A Tal fez uma definição que eu achei muito interessante. Os coléricos, eles são como se fosse um colérico imaturo. É o meu caso, né? Muito colérico, só que eu era muito imaturo. Muito imaturo. Ele falava assim, olha, é mais ou menos assim. É como se você fosse um carro esporte abastecido com combustível da NASA rumo ao inferno. Ele fala, é tipo isso, sabe?
Ele falava, e aí esse professor falou exatamente a mesma coisa pra mim. Ele falou assim, cara, você é um carro esportivo, você é uma máquina, você é excelente, você é bom naquilo que você faz, você tá indo rumo ao inferno mesmo, à desgraça, tudo que é ruim na sua vida. Sabe? Porque neste ritmo que você tá fazendo, desta forma, para onde você tá inclinando a sua intenção e a sua vontade, vai dar errado, vai dar muito errado, né? E nessa hora me deu um clique na cabeça, nessa hora me virou uma chave, sabe? Não tinha motivo nenhum dele me chamar ali, realmente não tinha motivo nenhum, né? Eu era um no meio do bolo. Mas ele viu alguma coisa ali e falou assim, olha, tá errado isso que você tá fazendo, sabe? Tá errado essa forma que você tá fazendo. Ou seja, você poderia estar dando muito mais de si para os outros, para os seus colegas, para os pacientes. Olha a forma como você trata o paciente, olha a forma como você olha para o paciente, olha a forma como você... O que você está entregando para ele. Sabe? O seu paciente não está interessado que você entregue para ele conhecimento. O seu paciente não está interessado em você entregar para ele um remédio pronto, uma receitinha lá legível. Não, não é só isso, não. O seu paciente, quando ele te busca, ele está buscando, sobretudo, uma esperança. Né? Sobretudo, esperança. A primeira coisa que ele pensa, fala, tomara que dessa vez dê certo, sabe? Quantos a gente passou por isso, né? O paciente com aquela cara de completo angústia, falando assim, será que de novo vão me enrolar? Será que de novo eu vou ficar por conta do sistema? Será que de novo a coisa... Então, ele falou olha, o mínimo que você tinha que aprender a oferecer é a esperança. Né? Aí já começando a falar um pouquinho das virtudes também do teu lugar. Ele falou assim, o mínimo que você precisa aprender a oferecer é a esperança. Né? A partir do momento que você consegue oferecer uma esperança para o paciente, né? Você já acrescentou um algo a mais. Sabe? Você já acrescentou um algo a mais. Falou, então o teu olhar é a tua presença, é a tua vontade. Tudo isso vai acrescentar alguma esperança nele. Isso ajuda no tratamento. E aquilo virou uma chave na minha cabeça. Eu falei, caramba, o que eu estou fazendo? Porque assim, até que eu tinha essas soft skills, né? Até que eu tinha esse conhecimento por fora. Só que ele era zero aplicado, sabe? Eu não via qualquer propósito de pegar isso e falar assim, olha, eu vou aplicar isso à técnica médica, eu vou viver a minha profissão, eu vou santificar o meu dia a dia, a minha profissão, o meu estudo com isso. Não tinha a menor Por quê? noção, não tinha a menor concepção disso. Mas o que você fazia que... Por que você fazia que não era... Por que você fala que você não fazia isso? Eu falo que era mais ou menos assim. Tinha uma galera que ficava me chamando de House lá depois que eu formei. Mas assim, eu gostava dessa alcova, sabe? Tipo, eu não tô nem aí pro paciente, eu não tô nem aí pro que eles estão falando, eu não tô nem aí, eu tô aí só pro quebra-cabeça, só pra mostrar que eu sou inteligente e pronto. Uhum. Sabe? Era muito assim. Eu tô aqui Uhum. só pra mostrar que eu sou inteligente, que eu sei o que eu tô falando e pronto. Né? Quando Uhum. aquilo não me interessava, eu deixava por isso mesmo, virava as costas. Não era interessante o paciente, o ser humano ali diante de mim. Né? Era uma imaturidade tremenda. Né? Uhum. Era uma autorreferência tremenda. Eu olhava para mim, para o meu umbigo o tempo todo. Né? E ao perceber esse movimento, eu lembro que o meu 5º ano na faculdade foi completamente diferente. Né? Uma chave virou assim, d'água pro vinho. Eu me lembro de terminar a faculdade pensando, nossa, eu precisava ter tido mais tempo. Sabe? Eu precisava ter tido mais tempo. Claro que eu tive que corri muito atrás, né? Depois dessa virada de chave, eu corri muito atrás, sabe? Fui mesmo. Você fala, olha, eu preciso entender como é que é o ser humano de verdade, eu preciso entender como é que é o olhar do ser humano, eu preciso entender qual é a necessidade dele, preciso entender qual é o contexto de vida dele, qual é a história dele, sabe? Cada paciente, ele é uma história, é um universo inteiro. Quando a gente começa a perceber essas pequenas coisas, aí que entra aquela questão, que mais que eu posso fazer como médico? Caramba, tem muita coisa que dá para fazer como médico, né? Uhum. Tem muita coisa que dá para fazer como médico. E isso que você fala, isso que você está falando, né, cara? De certa maneira, é o que o Santo Agostinho fala, que o primeiro passo é a auto-humilhação, né? É você se humilhar diante de si mesmo, né? Você vai, você percebe aquilo ali, que aquilo tudo é uma farsa íntima, né? Que isso que você passou, eu passei também, cara. Eu passei meu internato também, e o meu R1 foi muito autorreferente, sabe? Eu Uhum. lembro de uma sessão clínica que eu estudei tudo possível de beriberi. Eu tinha um paciente com suspeita de beriberi, cara, estudei tudo. E eu fui para a sessão querendo mostrar o quanto que eu sabia sobre aquilo, né? E aí, depois que eu fui percebendo aquilo, eu comecei a ficar com vergonha daquilo. Talvez até algumas pessoas ali pensassem assim, nossa, como o Bruno estudou aquilo, tá? Pô, que legal, mas no final eu me envergonhei, né? Então, Uhum. essa auto-humilhação, na verdade, é o primeiro movimento para você tornar-se humilde, né? Não Sim. aquele humilde passivo que fala, eu não quero, assim, eu sou muito simples, eu não quero grandes coisas, né? Porque essa falsa humildade também é uma afronta à magnanimidade, né? Que é você colocar Exato. algo muito lá em cima, né? E aí a pergunta que eu te faço é essa.
A partir do momento que você se confronta, né? Você trava essa batalha contra você, porque no final das contas você gera um movimento ambíguo dentro de você, né? É. Que você pensa, porra, cara, tenho que falar comigo mesmo para decidir quem que vai prevalecer, né? Como é que você conseguiu fazer isso virar uma ação, entendeu? Como que você percebe que existe um cara autorreferente, você transforma isso numa ação concreta, sabe? Sim, sim. Isso aí é uma coisa... Eu estava conversando com a Isabel esses dias, com a Isabel Can, que eu fiz até uma live com ela, muito bacana. Eu comecei a fazer uma coisa, assim, meio primitiva. Santo Agostinho ensina a fazer isso também. Você pega primeiro seus pecados, aqueles que são, assim, bem patentes, né? Esse não é muito difícil a gente fazer, sabe? Você olhar para si e falar, bom, o que eu sou? Eu sou muito autorreferente, eu sou muito egoísta, eu sou muito soberbo, sou muito vaidoso, sou muito, né? Enfim, luxurioso, guloso, preguiçoso, né? Tu começa a linkar aqueles principais pecados, então, provavelmente você vai colocar todos os 7 ali. Aí, talvez você tenha que escolher os piores ali, vai. Aí você começa, bom, talvez a soberba seja o pior na minha prática médica, né? Talvez a inveja também esteja muito intensa ali, né? Claro que a preguiça também, né? A preguiça também é maravilhosa. A preguiça é unânime ali, né? A preguiça tá sempre ali. Talvez a preguiça, a inveja e a soberba sejam os 3 principais, acredito, na prática médica, né? Claro que tem gente ali que vai pecar por tudo, né? Por gula, por soberba, por tudo, por avareza. A avareza é muito comum depois de formado. Mas assim, a coisa começa a ficar mais intensa. Mas assim, a primeira coisa é a gente conseguir elencar aqueles pecados principais, aqueles defeitos, né? Aqueles defeitos. Eu falar pecado, uma coisa religiosa, então a gente precisa trazer para essa alcova religiosa, para essa alcunha religiosa. Não precisa, sabe assim, do ponto de vista teórico mesmo, o seu caráter, né? Da sua personalidade. O que você falha? Onde você falha? Pô, eu sou um cara soberbo mesmo. Eu sou orgulhoso de mim mesmo. Eu acho que eu sou melhor. Eu acho que eu sou grande. Eu acho que eu sou potente. Eu acho que eu sou... Né? Então, assim... como é que eu faço, então, para vencer? Né? E aí você começa a encontrar, né, a virtude que é sobreposta àquele defeito. Esse é o primeiro passo. Né? Esse é o primeiro passo. Depois que eu elenquei aqueles meus defeitos, eu começo a trabalhar aquelas virtudes. E a virtude, ela sempre vai estar no meio de 2 polos. Ela sempre vai estar no meio de 2 polos. Por exemplo, você falou aí da questão da humildade, né? A humildade, ela está tensionando ali, ó. Ela fica ali mais ou menos entre a questão da soberba, né? De um lado ela fica da questão da soberba, do outro o excesso de humildade também, ela começa a falsear, né? Ele começa a ser uma pessoa meio falsa ali naquilo. Aquilo não é verdadeiro, aquela inclinação não é real, né? Ela começa a ficar meio vítima de tudo, né? Então, ao mesmo tempo... Então, a gente tem que conseguir ficar mais ou menos nesse meio termo. Esse equilíbrio é fundamental, né? Humildade, ela é filha da justiça, é uma das mães da humildade, né? Dar ao outro aquilo que lhe é de direito. Pronto, né? E aí que entra um negócio interessante aqui agora, né? Que eu demorei um pouquinho também para fazer esse processo, digamos assim. Porque a gente acha que simplesmente por buscar uma virtude, a gente vai começar a ser uma pessoa melhor, né? E não é assim. Não é assim. Primeiro que não dá pra gente falar assim, vou ser uma pessoa virtuosa. Tu não vai conseguir. Isso é a primeira coisa que você pode fazer pra você falhar é essa. Vou ser uma pessoa... Eu sei porque eu fiz. Eu sei porque eu tentei fazer assim. Fala assim, caramba, eu sou uma pessoa autorreferente, sou egoísta, sou invejoso, sou preguiçoso, sou isso, sou isso, sou isso. Beleza. Preciso buscar virtudes. Eu comecei a buscar todos ao mesmo tempo. Todos ao mesmo tempo, né? Você quer saber, eu vou ser um cara bondoso, humilde, magnânimo, um cara, né, laborioso, um cara diligente e tal. Eu falei, comecei a estudar sobre virtude, comecei a estudar sobre essas coisas. Falei assim, agora vai virar uma chave mesmo. Logicamente, eu falhei miseravelmente. Falhei miseravelmente. Isso porque não é assim que a gente consegue trabalhar as virtudes. A virtude, se ela não estiver muito bem alinhada com a realidade que ela necessita, né? Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Deve ser, eu sou uma pessoa justa, né? Dar ao outro aquilo que lhe é de direito. Pronto, tudo bem, né? Mas aí, de repente, eu tô vindo aqui, né? E aí, tô atrasado aqui pra live, né? Vou dar um exemplo. Tava aqui agora, fui lá comprar um negócio pra minha esposa, né? Falou, tem que ir na farmácia. Eu olhei no relógio e falei assim, nossa, eu vou atrasar pra live. Eu saí correndo igual um louco, né? Fui lá na farmácia, tal, comprei fralda de menino, tal, não sei o que, voltei correndo de novo. E aí, nessa volta, né?
uma senhorinha na minha frente. Uma senhorinha a 30 quilômetros por hora na minha frente. E aí eu olhei. Ou seja, do ponto de vista da justiça, dar ao outro que lhe é de direito, né? Eu não posso sair cortando, buzinando, travando ela, tudo. Mas ao mesmo tempo, né? Eu também estaria sendo injusto contigo também. Você percebe que a justiça, se ela não está alocada na realidade, ela vai sempre estar em alguns conflitos morais muito básicos, assim. Muito básicos. Não só a justiça, todas as virtudes vão. Todas as virtudes vão. Então, assim, o que acontece? A primeira coisa que eu falei assim, olha, eu vou cortar a velha. Cortei ela. Não deu uma buzinada pra ver se ela chegava pro lado. Tadinha, acho que ela assustou. E aí eu vim correndo, pronto, cheguei aqui e comecei uma live. Mas assim, o que é interessante? Quando eu comecei esse processo de falar, olha, eu preciso ser melhor, eu preciso amadurecer, eu preciso crescer, eu preciso oferecer alguma coisa para esses pacientes, né? E eu tentei fazer tudo ao mesmo tempo, eu falhei. Né? Eu falhei. Uhum. E aí eu fui dar uma estudada. Falhei, não consegui nada. Não sou virtuoso agora, como também sou soberbo por achar que eu ia dar conta. Ganhei mais um pecado e menos uma virtude. E agora, né? E estudando, eu fui ver uma coisa interessante, né? A Isabel fala muito isso. Quando a gente entende de fato o conceito de virtude, né? Onde as virtudes estão ancoradas, né? Ou seja, é aquele ato que excede a normalidade, né? É um ato de exceção e, sobretudo, de doação. Ele é para o outro, né? Ele é para o outro sempre. Então, é um ato de exceção que é dado para o outro. Isso é um conceito primitivo, inclusive, da própria palavra amor, né? É um conceito primitivo da própria palavra amor. Então, é um ato de doação, é um ato que se excede, que vai além, né? Sobrepõe-se ao seu dever cotidiano, né? E que você entrega ao outro. E que se de fato a gente entende que esse é o conceito mesmo de virtude, a gente não precisa sair fazendo todas as virtudes ao mesmo tempo. Basta que a gente escolha uma única virtude. Porque todas vão ter essa mesma raiz, digamos assim. É como se fossem uma teia de aranha, e todas estivessem ancoradas nesse mesmo propósito. Dar o excedente ao outro, né? Em forma de doação. Eu vou doar algo a mais para o outro. Eu não sei se isso é fortaleza, se isso é justiça, se isso é temperança. Eu não sei o que é isso. Mas eu vou pegar aquela desordem minha e vou tentar melhorar para oferecer algo melhor para o outro. Qualquer coisa melhor que o outro. E aí que interessante, porque uma virtude que você escolhe, você fala, cara, quer saber, eu vou fazer a virtude da fortaleza, sabe? Eu vou tentar me manter forte aqui, vou tentar aguentar calado, sabe? Tentar ser firme nas minhas posturas, né? Tentar não fazer corpo mole, né? Me posicionar e tudo. Ou seja, e aquilo vai puxando as outras, né? Parece que a gente vai ganhando as virtudes e é um embalo, é um negócio interessante, né? Por quê? Porque todas estão ancoradas nessa mesma raiz. Né? E essa mesma raiz é essa questão da doação, né? Esse ato excedente em que eu me dou. Sobretudo é o amor, né? No fundo, seria a virtude das virtudes, né? Seria a virtude, a mãe de todas as outras, né? De onde provém todas as outras. Então... E é interessante, né? Porque eu não gosto de Legião Urbana, né? Não gosto, é chato. Mas eu escuto, entendeu? Eu não gosto, mas às vezes eu tenho vontade de escutar. E aí, um tempo atrás, eu estava conversando com um aluno de medicina do Sul e tal, e ele falou daquela música Índios, né? E tem uma hora que um trecho da música nos deram espelhos e vimos um mundo doente, né? E eu fiquei pensando nisso, cara. É como que isso tem a ver com o exame de consciência. E nesse movimento aí da virtude, né? Da busca por virtude. Se você for rastrear no seu dia a dia, e você parar no final do dia e falar assim, cara, em que momento que eu comecei a ficar triste, né? Em que momento que eu comecei a ficar angustiado? Você vai perceber que foi num momento onde você se afastou de alguma virtude, né? Então, por exemplo, vou dar uma besteira que aconteceu comigo. Semana passada, eu instalei um ar-condicionado aqui em casa, tá dando defeito atrás de defeito, cara. Aí no meio do consultório, assim, pô, a minha esposa me ligou, aí comentou que parou de funcionar de novo, sabe? E, porra, eu fiquei triste, cara. Eu fiquei triste e tal. Eu falei, porra, cara. Eu parei de pensar, falei, tá no meio de uma pandemia de coronavírus, cara. Uma zona completa, um caos, né? Pra tudo que é lado. Pô, tô triste por causa do ar-condicionado, né? É um hábito ruim, né? Ou quando você entra em conflito, você vai perceber que quando você
os momentos que você sai do prumo, na imensa maioria das vezes, é porque está faltando o exercício de alguma das virtudes, né? E da ordem, de certa maneira, né? Exato. Então, isso é interessante. E você, como colérico, você falou que é colérico, né? E aí, não mudando de assunto, mas a gente fala, de certa maneira, o desenvolvimento dos hábitos, de bons hábitos, o desenvolvimento das virtudes, ele independe do temperamento. Mas existem temperamentos, que é algo que você já nasce com ele, né? É uma coisa sua, que, Sim. de certa maneira, o sujeito virtuoso, ele que desenvolve diversas virtudes, ele é um cara que não fica à mercê do seu temperamento, né? Você acha que Exato. que o temperamento, de alguma maneira, primeiro, o que é um temperamento? E se você acha que, de alguma maneira, quando você dá voz ao temperamento, fala, eu sou assim, esse é o meu jeito, você acaba indo a 100 por hora num carro para o inferno, né? Como você falou. Exatamente. Os temperamentos, hoje em dia, se você for olhar essas questões de análise, somente por parte da psiquiatria moderna, né? A própria psiquiatria baseada em evidência, ela vai ter um monte de formas de falar sobre isso, né? O DISC, o Enneagrama, não sei o que, vai ter um monte de formas diferentes de falar sobre isso. Só que nenhuma delas carrega aquilo que o simbolismo que os temperamentos carregam, né? A ciência dos temperamentos é uma coisa muito mais antiga, né? Hipócrates falava dela. Nosso patriarca aqui, né? Nosso padroeiro, É. padroeiro da medicina, o grande Hipócrates, ele falava disso. Ele falava disso, né? Ele já falava sobre os temperamentos, falava sobre a fleuma, a bile amarela, a bile preta, né? A bile negra e o sangue. Jorge, que coisa ultrapassada, mas presta atenção. Presta atenção. Vamos, raciocina de uma forma mais ou menos lógica. Assim, de uma forma mais ou menos lógica, né? O simbolismo, isso aqui quando Aristóteles falava assim que o ser humano era formado pelos 4 elementos, Aristóteles não estava falando, ele não estava viajando na maionese, ele achava realmente que era o fogo, aí juntava com um punhado de água, um punhado de ar e um punhado de terra, e aquilo virava um ser humano. Não era isso que ele estava falando, né? De fato, ele não ia ser idiota a esse ponto, né? Ele não ia, sabe, não fazia sentido, ainda que ele não entendesse sobre consistência molecular das coisas, ele não precisava disso para perceber que não era assim. O que ele fazia era uma análise simbólica, né, baseada numa coisa que a gente chama de metafísica, né? Então, a análise simbólica dizia o seguinte: bom, todos os seres humanos nascem com os 4 temperamentos, mas ele se sobressai a um dos 4, se sobressai em algum deles, né? Se sobressai em algum deles, né? Só para dar um exemplo da questão da simbólica, né? O Aristóteles falava isso, por exemplo. Uma planta ela necessita dos 4 elementos para se desenvolver. Você fala, Jorge, não precisa. Fala, precisa, né? Você coloca a semente na terra, você coloca a água, você coloca o ar e o fogo, que é a luz do sol, né? Então, as pessoas naquela época, né, eles já entendiam esse propósito, esse princípio, né? Entendiam que a vida humana também necessitava dessas 4 induções que ele chamava assim. Então, pronto. Acontece que ele faz uma correlação entre cada um dos 4 elementos com aquilo que predomina no meu ser. Por exemplo, eu falei que eu sou colérico, né? O colérico, o temperamento colérico, né? O temperamento de fogo. Os 4 temperamentos: fogo, terra, ar e água. É colérico, que é de fogo, melancólico, que é o de terra, o fleumático, que é o de água, e o sanguíneo, que é o de ar. Então, assim, por exemplo, o temperamento colérico, né? Se a gente for fazer uma análise simbólica, o que é o fogo? O fogo, se você chega no ambiente, nitidamente, qualquer pessoa, ele chama a atenção. O fogo, ninguém consegue passar desapercebido pelo fogo. Eu nem notei que tava pegando fogo ali, não tem jeito, né? O fogo, não tem como. Então, assim, o fogo, ele chama a atenção. O fogo, ele é expansivo, né? O fogo, ele esquenta. Ele pode ser acolhedor, né? Por exemplo, o fogo de uma lareira, ele pode ser útil, assar uma carne, mas ao mesmo tempo ele pode queimar, pode ferir, pode machucar, né? Pode incendiar uma casa. Enfim, ele é quente, expansivo, né? E ao mesmo tempo ele é seco, né? Ele não tem essa capacidade de ser moldado. Ele resiste às mudanças de alguma maneira, né? O fogo, pra gente mudar, ele é complicado, diferente, por exemplo, da água. Extremamente flexível, né? A água, tudo que a gente coloca numa jarra, ela fica no formato da jarra. Você põe no copo, ela fica no formato extremamente flexível, né? Ela cede com facilidade. É extremamente suscetível a essas mudanças. Mas, ao mesmo tempo, ela é fria. Ela não tem essa necessidade de espalhar, de esparramar, né? O ar também é assim, né? Ele esparrama muito. Ou seja, quando a gente começa a analisar essas características simbólicas, a gente começa a entender o que são os temperamentos. Tem gente que é igual fogo. Gosta de aparecer, gosta de liderar, faz muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Não para nunca, faz 30 lives no dia. Ou seja, enfim, o temperamento de água, o fleumático. O fleumático, ele é mais quieto, mais apático,
ele é extremamente susceptível às coisas, né? Ele é muito passivo, ele é muito do tanto faz. Ah, para mim tanto faz. Vamos sair, ah, tanto faz. Vamos fazer tal coisa, tanto faz. O fleumático é muito assim, né? Então, assim, cada temperamento vai carregar uma certa qualidade, digamos assim. Cada temperamento. E assim como carrega uma qualidade, cada temperamento também vai carregar uma certa má inclinação, né? Uma certa má inclinação. Ah, o colérico, por exemplo, né? A má inclinação do colérico é a ira. É a ira. Então, o colérico tem que tomar um cuidado tremendo com a questão da ira, né? Porque a gente explode muito fácil mesmo. A gente realmente explode muito fácil, né? Qualquer coisa. É qualquer coisa, né? A minha esposa, coitada. Minha esposa, ela é uma santa. Hoje é muito diferente do que era há 5, 6 anos atrás, né? Há 6 anos atrás era uma coisa terrível, coitada. Né? Minha mãe também já sofreu muito com essa história. Eu era muito explosivo, muito impetuoso, né? Quando a coisa não saía do meu jeito, né? Virava aquele monstro. De onde é que veio? O que aconteceu aqui? Né? E o que eu tive que trabalhar foi exatamente essa virtude, né? Da justiça, da outra do que é de direito, da bondade, né? Aprender a ser bondoso, né? Aprender a ser manso, né? A virtude da mansidão, sobretudo, é aquela que combate a ira, né? Então, a virtude da mansidão é eu aprender a ser manso. Ou seja, aprender a ser manso é no sentido de que aquilo vem, me atinge, mas é como se eu absorvesse, né? São Tomás de Aquino dá um exemplo da mansidão que eu acho fantástico. É como se fosse uma almofada, né? A mansidão é isso, ela recebe o golpe e ela é como se fosse uma almofada que amortece aquilo. Então ele não bate seco e volta com tudo, né? Aquele negócio vem, ele amortece e pronto, tá tudo bem. Tá tudo bem. Pronto. Então, assim, os temperamentos eles vão carregar, cada um vai carregar um mal principal, né? A avareza típica dos fleumáticos, né? A inveja típica dos melancólicos, a luxúria e a gula típica dos sanguíneos. Então, cada um vai carregar um mal principal e a forma da gente amadurecer e se afastar desse temperamento, assim, quando você é uma pessoa muito... Faça um exercício, né? Lá no meu perfil, lá, quem tiver interesse, entra lá tem um live sobre os coléricos, sobre os fleumáticos, para você se identificar. Né? Se você se identificar com muita facilidade, saiba, você é uma pessoa muito imatura ainda. Porque quanto mais fácil de identificar, mais imatura a gente é, né? Fala, nossa, Jorge, eu me enquadrei certinho no sanguíneo, eu sou tudo aquilo ali. Falei, então, tá mal, né? Então, você tá muito mal. Porque, assim, você é uma pessoa muito temperamental. É isso que é uma pessoa temperamental. Ou seja, você tá muito próxima do seu temperamento nascituro. Você nasceu daquele jeito ali e você não melhorou. Você continua sendo aquele sanguíneo típico que fala tudo atravessado, que fala atropelando as coisas, que não presta atenção em nada, disperso, não aguenta ficar 10 minutos lendo a mesma coisa e voa, não decora nada, sabe? Você continua sendo um sanguíneo. Mas tá errado. Tá errado, né? As pessoas acham que temperamento é complexo de Gabriela. O objetivo é ser um avatar. A minha esposa é sacana. Você viu? Ela comentou isso aí agora. A minha esposa comentou isso aí agora. O objetivo é ser um avatar. Eu falo pra ela que ela é um avatar porque o temperamento dela é fleumático. Mas ninguém sabe que o temperamento dela é fleumático. Porque tem hora que você acha que ela é colérica, tem hora que você acha que ela é sanguínea, tem hora que você acha que ela é fleumática, tem hora que ela é melancólica. Cada hora ela é uma coisa diferente mesmo. Ela fala que o Zanetti fala que ela é um avatar. O Marcelo Zanetti fala que ela é um avatar, ela é um avatar. Mas é um sinal, mas de certa maneira é um sinal de maturidade, né? Você, enfim, o seu temperamento tá abaixo da sua personalidade, né? Sim. De alguma maneira, não é o temperamento que pode ditar as regras, é sinal é o que você falou, né? O fogo, ao mesmo tempo que ele vai iluminar, ele vai queimar, né? E assim, o temperamento ele é a base, né? O professor lá fala assim, o temperamento é a base. Ele é aquilo que constitui a base, por onde a minha personalidade vai ser fundada. E a coluna, aquilo que ancora a minha personalidade, é exatamente o meu exercício das virtudes. Eu consigo amadurecer conforme eu vou articulando essas virtudes como uma coluna. Então a minha personalidade se constrói ao redor dessa coluna. Ela é baseada nos temperamentos e construída ao redor dessa coluna, que é exatamente essa coluna de virtudes. Agora, se eu não tenho essas virtudes, né? É logicamente que só as virtudes não dá para amadurecer. Mas sem as virtudes é impossível amadurecer. Essa que é a grande questão. Tem uma frase do Goethe que eu acho fantástica, né? Se você for pegar a história dele, ele foi um cara que lutou para evoluir a personalidade, né? A história toda dele, e ele fala o seguinte, eu não lembro exatamente a frase, mas ele fala que quando você dá para a pessoa exatamente o que ela merece, você está sendo muito injusto, né? Você tem que dar para ela mais do que ela merece. Você tem que cobrar dela mais do que ela merece, porque você consegue, né?
elevá-la. E nesse contexto, cara, quem foram os seus gigantes, né? Porque, de certa maneira, você tá... Se você recebesse só o que você merecesse ali naquela época que você estava em conflitos, talvez isso não tivesse tido... não fosse frutífero, como diz o Goethe, né? Sim. Para você, quem foram os seus gigantes? Teve isso na sua vida? E você de chegar alguém pelo exemplo, né? Passar e você fala assim, porra, esse cara me arrastou para cima, né? Você teve isso? Teve. Eu falo que faz parte da minha assembleia de vozes, né? Claro que algum deles, né, um deles é São José Maria, tá ali atrás, né? Eu vi, eu já tô vendo ele aí atrás em várias lives suas. São José Maria não tem jeito, né? Eu acho que nem... Até se você não é católico, se é evangélico, se você é espírita, se você não tem religião nenhuma, ainda assim se torna quase que, e na minha humilde opinião, como diria o professor Lado, na minha imodesta opinião, né? Tem que conhecer esse cara, né? Tem que entender o que esse cara fala. Né? Esse propósito da santificação do trabalho, né? É uma coisa surreal. Né? Então, a santificação do trabalho, isso foi uma coisa que virou muita chave na minha cabeça. Né? Então, a São José Maria e um padre, padre Rafael. Padre Rafael foi um desses caras assim, que me quebrou. Vou contar essa história aqui. Não tem muita gente que sabe essa história. Esse dia eu estava contando para uns amigos meus. Mas essa história foi interessante, porque assim, depois que eu virei aquela primeira chave, né, que eu comecei a buscar virtudes e tudo mais, não foi 100% bom, não. Que a gente acha que assim, depois que vira a chave, a gente só, né, foguete, né? Só subindo e pronto. E não é, né? Não é, o negócio ilumina partes podres da cabeça, né? É pior às vezes, né? Porque você vai abrindo salas no seu cérebro que você fala, que merda, né? Exato. Eu falo assim, eu tenho muita facilidade para ler, estudar, decorar e reproduzir. Muita facilidade. Né? Não é mérito meu, eu não fiz técnica, eu não sou foda nisso, não foi. Deus pôs a mãozinha e falou assim, olha, eu vou te dar esse negocinho aqui, faz alguma coisa com isso. Foi assim. Sabe, nunca, desde a infância, você foi Então, vantagem, sinto muito. Quem não tem, não tem. Sinto foi mal. Eu tenho, então tenho facilidade de ler. Então eu lia uma média, eu cheguei a ler mais de 200 livros num ano, né? Fazendo medicina, cursando medicina, ler mais de 200 livros num ano. É muita coisa. Então assim, eu realmente tinha muita facilidade. Eu faço leitura dinâmica, leio muito rápido, fazia resumo, não sei o que, pronto. E o que acontece? Nessa de eu tenho que oferecer mais, eu comecei a crescer esse negócio dentro de mim e comecei a ficar soberbuzão, sabe? E o problema da soberba, o problema maior da soberba é que, assim, todos os outros pecados a gente se percebe fácil. Todo guloso sabe que é guloso, todo preguiçoso sabe que é preguiçoso, todo irado sabe que é irado, né? Qualquer pessoa que é irado, você fala assim, cara, você é irado. Você fala, realmente? Realmente, ninguém cogita isso. Ah, bicho, né? Você é preguiçoso. Fala, realmente, sou preguiçoso. Não é difícil esse insight, né? Esse insight da doença é simples, ele é quase automático. A soberba não. A soberba não. Porque a soberba, ela apaga exatamente essa nossa capacidade de se analisar. Ela tira de nós essa capacidade de se analisar. Então, cara, eu comecei a crescer na soberba, foi uma coisa assustadora. Assustadora, né? E aí foi a segunda porrada que eu tomei da vida. A primeira foi desse professor, né? Foi uma das primeiras grandes porradas que eu tomei na vida. A segunda foi desse sacerdote. Esse padre, eu me lembro de eu sentar na frente dele, né? Eu fui peguei uma direção espiritual com ele, ele é extremamente inteligente, né? Ele conviveu com São José Maria, né? Conviveu com ele. Morou com ele há alguns anos. É o Rafael Cifuentes, não? Não. O Stanziona. Tá. Rafael não, Stanziona. Cifuentes não é Rafael, não, né? Tá, não, tô confundindo. O Cifuentes não é Rafael, não. Ele é Rafael. É Sim, Rafael. né? Né? É Rafael. Só que ele é bispo, né? Só que ele tá. E aí, o padre Rafael, sentei com ele para pegar a direção espiritual com ele e tudo. E foi a primeira vez que eu fui ter direção com ele. E foi um negócio interessante, porque ele falou assim para mim, falou, olha, me falaram que você é muito inteligente, que você lê muito, que você estuda muito. Eu falei, de fato, né? De fato. Aquela cara de prepotência, eu falei, de fato. Ele falou, amor, me conta então, né? Me conta o que é que você já leu e tudo. Então eu comecei a falar, falei, olha, eu li a Suma Teológica com 22 anos de idade, fiz um resumo da Suma Teológica, sabe? E todo orgulhoso daquilo, né? Li isso, li todos os alunos da psicologia, li o Kant, li o Jung, li o Freud, li não sei quem, e fui falando.
Li tudo de filosofia, li a base de Aristóteles toda, li tudo de metafísica, depois li todos os comentários de São Tomás sobre a metafísica e fui falando. E ele, legal, legal. E foi dando corda. Foi dando corda. O que mais? Aí ele falou, dos autores espanhóis, você leu alguma coisa? Li, né? Os autores que o Ítalo adora, o Ortega, o Julián Maria. Você leu? Li, tal. Já estudei eles também. Ah, legal. Os autores alemães já estudou? Já estudei. Entendi o Heidegger. Você entendeu o Heidegger? Entendi. Ah, é bom. Pronto. Aí pegou e falou assim, deixa eu te perguntar uma coisa, como é que tá a sua vida? Aí eu fiquei meio assim, né? Aí contei mais ou menos por alto como é que tava a minha vida. Ele falou, engraçado, né? Ele pegou os principais autores que eu tinha falado, os principais, os carro-chefes, assim. Falou, você estudou fulano, você estudou São Tomás, falava isso. São Tomás defende isso aqui como uma tese central, e você não aplica na sua vida. Você estudou ciclano, não sei o quê, isso aqui coloca como uma tese central, isso aqui não se aplica na sua vida. Isso aqui, não sei o que, não se aplica na sua vida. Né? Ou seja, teve uma pessoa, né? De fato ele é uma pessoa muito grande, né? Ele sufoca com a personalidade que ele tem. Porque ele sufoca não no sentido ruim da coisa, mas no sentido bom da coisa, né? Ele sufoca o egoísmo, sufoca a soberba, sufoca a inveja, né? Com um excesso de amor, porque ele fez isso, foi um ato de amor, obviamente foi um ato de amor, né? Que me arrancou na porrada, sabe? Me arrancou na porrada daquela soberba tremenda que eu tinha. Sabe? Eu falei, caramba, ou seja, o professor lá fala que o conhecimento, né, desarticulado do testemunho é combustível para a hipocrisia. Uhum. E eu era exatamente esse cara. Eu era exatamente esse hipócrita. Né? Exatamente esse hipócrita. Tinha um montão de conhecimento, um montão de coisa totalmente desarticulado. Né? E aí foi... Quando eu entendi essa parada, eu entendi que o papel das virtudes é exatamente esse. Eu pegar meu conhecimento e a articulação desse conhecimento com o meu testemunho, quem faz é exatamente a virtude. Exatamente a virtude é que vai fazer isso. Né? Eu conhecer como é que funciona o cérebro humano, eu conhecer como é que funciona o comportamento humano, eu conhecer como é que funciona a natureza humana, eu conhecer de temperamento, eu conhecer de religião, eu conhecer de tudo, de ascética. Quando eu começo a entender esses papéis, e eu pego isso, eu consigo articular isso com meus testemunhos, o que faz essa articulação é exatamente a virtude. A virtude é que faz esse encaixe dos dois. Né? Então, assim, se não fosse esses caras dando porrada, o Ítalo depois, né? Algum tempo depois, uns 2 anos depois, foi o Ítalo. Né? Eu falo que eu comecei o Instagram foi por causa dele. Por causa dele é minha esposa, fundamentalmente. Né? Quem mais sofreu foi minha esposa. Quem mais sofreu... eu falo, reza pra minha esposa, porque coitada dessa mulher, vai pro céu... Certeza, bicho. Certeza. Que bom que você causa tanto problema para ela, que você já deu um caminho para santidade para ela. Exato, imagina, exato. O que seria dela sem você, arrumando tanto problema? Exatamente. Acho que esses caras talvez tenham os principais mesmo. Tem um trecho do filme Gênio Indomável. Eu adoro esse filme com Ben Affleck, bem novinho. Sim. Você lembra desse filme? Sim. Bom, com o Matt Damon. Que o Matt Damon, ele era, enfim, ele é o gênio indomável, né? Um cara com um intelecto absurdo, e aí ele está sendo tratado por um psiquiatra que é o Robin Williams, né? O falecido Robin Williams. E tem um determinado momento que ele entra na sala do psiquiatra e fala assim, ó, eu já li esse livro, eu já vi isso aqui. Aí ele fala de cada ponto e fala assim, esse quadro tá não sei aonde, tal. Aí o Robin Williams olha para ele assim e fala assim, cara, provavelmente você até entende desses livros muito mais do que eu, e você sabe muito mais de arte, e você conhece mais os quadros do que eu não tenho dúvida. Aliás, você é muito mais inteligente do que eu, né? Só que você nunca andou no Louvre, pisou nos tacos do museu e sentiu o cheiro da sala. Exato. Onde está o quadro, esse quadro tal, não lembro qual era o quadro. Ele falou assim, você não foi lá, entendeu? Então, assim, o Sertilhão também fala isso no livro da vida intelectual, né? Que sim. Não adianta nada o intelectual tá ali numa redoma de vidro e ele não tá no mundo, né? Ele não tá ali, né? Ali bem no mundo ali andando, né? Então, essa conexão com o mundo... Pode falar. Não, assim, essa conexão com o mundo concreto, né? Ela é o que diferencia, de fato... a inteligência, não o intelecto. Né? O intelecto é a capacidade de absorver. Você pode ter todo o intelecto de absorver aquilo tudo, mas se você não modera aquilo e você aplica, né, para uma vida humana, numa terça-feira de manhã, não serve para nada. Né? Não serve para nada, exatamente.
Eu lembro que essa cena do filme é interessantíssima. Eu lembro eu conversando com o Ítalo uma vez sobre exatamente essa cena, né? Porque o que que de fato conseguiu... E isso daqui, se alguém for fazer psiquiatria, se alguém estiver pensando em ser terapeuta, ou ser psiquiatra, ou ser psicólogo aí, esse talvez seja o conceito mais básico, né? Mas isso não serve só para os psicólogos, terapeutas e psiquiatras, não serve para qualquer um que está lidando com o ser humano, né? Qualquer um que esteja lidando com o ser humano, para todo médico. O conceito mais básico, né? O conceito mais primitivo, que faz com que o terapeuta seja capaz de articular aquilo ali que está errado naquela outra pessoa, é exatamente a sua personalidade. E essa personalidade, ela tem que estar na realidade, senão ela não é verdadeira. Ela necessariamente ela tem que estar pautada na realidade. Então, isso você falou, ele é um cara que... Essa cena do filme é maravilhosa, né? Porque apesar dele conhecer muito mais, aquele cara ele é extremamente genial, né? O Robbie Williams, ele fala com aquele jeitinho dele, fala, bom, isso que você falou, você não pisou no Louvre, né? Você não sentiu o cheiro daquela... Ou seja, aquilo não está articulado ainda com a verdade, né? Você só tem uma ideia do que seja. Mas aquilo não está articulado com a verdade, não é teu testemunho isso, sabe? Você não esteve ali. Tu não sabe de fato o que é. Né? Tu não provou, tu não testou, tu não experimentou. Entende? Isso aqui é de uma serventia monstruosa também pra gente. Né? Porque a prática médica, né? Eu me lembro muito bem disso, que alguns dos melhores alunos que a gente tinha nos primeiros 2 anos da faculdade eram provavelmente os piores alunos que a gente tinha no 6º ano. Né? Por quê? Piores alunos no sentido não de tirar nota, mas piores alunos no sentido de contato com o paciente. Que eram extremamente abstratos. Não tinham capacidade de presença nenhuma, sabe? Não tinham capacidade de presença nenhuma. Então não tinha essa capacidade de estar ali, né? Ele estava diante de um diagnóstico, diante de uma folha, diante de um número, diante de uma estatística, diante de uma série de fatores, de exames laboratoriais. Ele não estava diante de um ser humano. Né? Não estava diante de um ser humano. E isso aqui é um diferencial gigantesco, né? O Louis Lavelle, naquele livro Regras da Vida Cotidiana, né? Ele tem uma frasezinha que é foda, que ele fala que todo conhecimento que você tira de um livro, né? Todo conhecimento abstrato, que não é presencial, ele é uma pedra no caminho, né? Ele é uma pedra. Você pode tropeçar nessa pedra ou você pode tirar do caminho e botar na estante. Sim, mas não tem outro lugar para isso, né? Então, toda a literatura, tudo que você lê, cara, ou você vai tropeçar naquilo, ou você vai colocar na estante, né? Que na verdade a sua vida é o que você está experimentando, né? É aquele conhecimento que você adquire sem intermediário, né? Da sua experiência ali com o que tem de concreto, né, cara? Sim. Isso aí que você falou é um negócio interessante, porque a gente acaba caindo se a gente tem o conceito muito firmado na cabeça, e isso serve para a questão das virtudes, né? Vou te dar 1 milhão de virtude agora, vou entender como é que funcionam as virtudes. Se eu tenho esses conceitos formados na minha cabeça, mas eu não busco formas diárias de articular isso com o meu testemunho, né? Isso vai ser pedra de queda o tempo todo. É onde entram os falsos moralistas, onde entra, né, os famosos hipócritas, né? Aquele cara que acha que entendeu, ele acha que compreendeu o movimento, né? Ele acha que, bom, eu estudei, eu sei o que eu tô falando, eu sou um bom médico, sabe? Eu estudei para isso e não sei o quê. Tudo bem, beleza? Né? E ao levar aquilo para sua vida diária e cotidiana, ao levar para aquilo para a realidade, ele percebe que o buraco é muito mais embaixo, né? Eu acho muito engraçado, assim, eu me lembro uma vez que eu tinha pouco tempo de formado e, cara, eu fiz umas loucuras muito doidas. Eu formei e fui dar plantão lá na Bahia. Você já te contei essa história daquela outra vez? Fui dar plantão lá na Bahia. No interior da Bahia. A família da mãe da minha esposa é de lá. Então fui dar plantão lá no interior da Bahia. E aí alguém chegou pra mim e falou assim, olha, tem uma UPA aqui nessa vilazinha. Barreiras é uma cidade já não muito grande, mas era uma das maiores do interior da Bahia. Então tinha uma cidadezinha análoga a Barreiras, se chamava Angical. Uma cidadezinha currutela mesmo. É uma currutela. Tem uma avenida a cidade. E alguém falou pra mim assim, olha, você vai dar um plantão na UPA aqui, não sei o quê, é super tranquilo. Pensei, interior da Bahia, super tranquilo. Cheguei lá, não tinha nada, mas falei, mas o máximo eu vou passar é um antibiótico aqui, uma amoxicilina, né? Recém-formado, tinha acabado de formar. Falei, vai dar tudo certo, né? Fui lá com o meu carimbinho, com o meu bloquinho de receita e minha caneta, meu estetoscópio. Falei, pronto, vou se consagrar aqui, vou passar a noite tranquilo. Vou atender uns atestados e uns bêbados até umas 10 da noite, depois eu tô tranquilo. Bateu assim, 8 horas da noite, chegou a ambulância, né? SAMU, não sei o que, não deu tempo, não dá pra levar barreira não, o cara está esfaqueado, não sei o que. Eu falei, caramba, ferrou.
Falei, ferrou, esfaqueado. Ele falou, tá esfaqueado. Falei, fala pra mim que é na perna. Ele falou, é no peito. Eu falei, nossa! Eu falei, deu merda. Falei, certeza que deu merda, né? Aí eu falei, tá bom, então bota o cara lá, né? Botei o cara lá, tava com o pneu motor, aí fiz descompressão do pneu motor, não sei o que, tal. Mas continuava ruim, fiz aquele curativo em 3 pontas. Três Beleza. pontas? Isso, fiz bonitinho lá. Falei, cara, tem que lembrar essa parada aqui, fiz lá e tal. Aí o cara começou, 2 acessos, hidratando o cara e tal. Falei, você não vai morrer não, calma, você não vai morrer não. E aí a hora que eu dei aquela relaxada, falei, cara, tá dando certo, né? O negócio tá começando a funcionar. Aí chega o cara que brigou com ele de faca. Esfaqueado também. O inimigo, sabe? Ah, bicho. Aí eu falei, não, agora não dá. E agora não dá. É aquela frase, né? É raro, mas acontece sempre, né? É raro, mas acontece sempre. Sempre. Que dá muito problema no plantão? Não, é raro, mas acontece sempre. É raro, mas todo dia tem. Exatamente. Mas todo dia tem. E aí eu me lembro que cara, quando isso aconteceu, né? Quando isso se sucedeu, eu fiquei pensando assim. Falei, cara, chega um ponto em que a gente tem que fazer aquela escolha, né? E eu lembrei que eu queria falar. A enfermeira ficava assim, a enfermeira também era novata, ela também tinha pouco tempo de formada. E ela falou assim, na minha faculdade não ensinava como fazia isso. Porque lá fala que sim, que a gente tem que ajudar, auxiliar o médico a treinar um tórax. Mas como é que eu vou auxiliar o médico a treinar um tórax se não tem treino de tórax? E não sei o quê. Começou a falar um monte de coisa. Ah, na minha faculdade não ensinou, porque fala que você tem que pegar o acesso do paciente. Mas como é que eu vou pegar o acesso do paciente se o paciente não tem veia, tá sem sangue, tá branco, tá pálido, tá parando? Como que eu vou fazer isso? Ou seja, naquela hora deu um choque de realidade nela, né? Eu também tava meio zoado, tava bem zoado também. Mas naquela hora teve um choque de realidade do tipo assim, tudo aquilo que você aprendeu importa muito pouco na realidade. De fato é isso, né? É só uma base, é só um pano de fundo. Se a gente conseguisse entender isso, era que eu vi mais cedo, você tá botando as perguntas lá, você estuda alguma coisa por fora da medicina, fala, meu amigo, se você entender isso, que toda a sua bagagem que você tem de conhecimento, ela é só um pano de fundo para que você vai ter que exercer depois que você se formar, bicho, então se você não tá estudando nada por fora, você tá muito perdido. Tá ferrado, cara. Vai Tá saber muito nada, perdido. né? Exato. É foda, Tá cara. muito. O Avicena, né, que é o médico do Oriente aí mais famoso, ele com 16 anos, ele falou, em 1200 e pouco, não lembro exatamente, mas ele com 16 anos, ele falou que já tinha estudado tudo de medicina e que medicina era uma ciência fácil, né? E de certa maneira, cara, não tem muito mistério. Assim, basta você... um curso de medicina se faz com a bunda e com a cadeira, né? Sim. Se você estudando aquilo ali, você vai passar, vai tirar nota boa, mas daí você atender um paciente, né? Eu sou clínico, eu sou clínico geral mesmo, clinicão. No final das contas, eu não sei exatamente o que eu faço. Você me pergunta assim, o que você faz? Cara, basicamente hoje, uma das minhas grandes ações concretas é suspender remédio. Suspender remédio. Isso eu faço mesmo. É verdade, isso assim, o que às vezes eu estou num consultório, eu não sei se tem interno meu assistindo isso aqui, mas às vezes assim, eles acompanham 7 consultas comigo. E assim, as 7, a ação foi suspender remédio. Semana passada eu estava com os internos, 2 pacientes chegaram para mim com hiponatremia por hidroclorotiazida. Entendeu? Então assim, o que eu faço de fato? Assim, o que eu faço é assim, eu estou disposto a estar ali naquele lugar, naquela hora, né? Isso. Então eu me preparei para estar ali naquela hora. E vamos lá. Vai vir gente com Covid, vai chegar o outro que está com hiponatremia. E a gente não sabe muito bem o que a gente faz, né? Você achar que a medicina ela é apenas uma ciência técnica, né? Aí eu vou falar uma frase do Ricardo Bastos, né? Do grande mestre da UFJF, que ele fala que quando a ciência acaba, a medicina continua, né? Sim. Assim, quando a ciência chega no seu limite, a medicina continua. Sim. E a medicina ela é em primeira pessoa, não é aquele médico que fala, né? Os estudos mostram que ele bota o jaleco e encarna o Harrison, né? Cara, o que vai acontecer? Vai virar uma tragédia a consulta, né? Vai virar uma tragédia. E a gente vê muito isso, né? As pessoas entram no consultório, às vezes, né? Entram no consultório. Eu me lembro uma senhorinha, isso não tem muito tempo. Ela entrou no meu consultório, e aí eu fiquei olhando pra ela assim. Ela sentou e eu fiquei olhando pra ela, fiquei olhando. E eu falei nada, fiquei olhando pra ela. E ela ficou olhando, me encarando, sabe? E eu
fiquei na minha. Falei, vou dar corda, vou ver até onde ela vai. E a gente ficou ali uns 3, 4 minutos. Foi meio constrangedor o negócio, sabe? Mas eu fiquei encarando a velhinha assim. E aí ela falou assim pra mim. Ela falou assim, como foi que ela falou? Você, você não me leva a mal, não. Eu falei, não, de forma alguma. Ela falou assim, é porque essa é novidade pra mim. A gente entrar num consultório, o médico olhar pra gente. Eu falei, é mesmo? Sim. Falei, é uma novidade? Ela falou, é uma novidade pra mim. Eu falei, tá bom. Não tem problema. Se a senhora quiser continuar trocando olhares aqui, só vou ter que avisar minha esposa pra ela não entender errado. Porque... É foda, cara. Ainda bem que a senhora não tem 30, 40 anos a menos, senão ia dar muito ruim essa história. Ia ser um problema, né? Isso acontece muito em consultório, né? Como é que você consegue demonstrar interesse em muito pouco tempo, né? Às vezes só de você ir lá na sala de espera, chamar a pessoa, e a maneira com que você conduz aquilo ali, você abre uma janela pro mundo interior do outro, né, cara? Sim, é verdade. Acho que eu já te contei isso da outra vez que a gente bateu um papo, mas eu fazia um projeto na UTI, né, com os meus internos, né, que eu chamava de alívio do sofrimento, né, alívio de la sofrienza. E que era mais ou menos assim, na época do internato lá, né, que eu rodava como professor da Faculdade de Medicina, na UTI, era preceptor da UTI, eu elegia cada interno para cada paciente, um interno para cada paciente, né? E aí cada um tinha que passar o caso. A gente ia passar uma visita multi, aí o interno apresentava o caso. Né? Chegava agora, paciente tal, fulano, tal. E o projeto Alívio do Sofrimento era exatamente ao final daquela apresentação anamnética e exame físico, né? Apresentava a anamnese, exame físico e os exames. Ao final, ele tinha que questionar o paciente e depois passar isso pra gente, né? A gente ia perguntar pro paciente o seguinte, mas olha, onde que te dói? Sabe? Uhum. Onde dói mesmo? Onde tá te incomodando? Sabe? O que realmente te tira do sério aqui, sabe? E assim, 80% das vezes não tinha nada a ver com a doença do paciente. 80% das vezes. Era aquela senhorinha que estava acostumada a sempre assistir a novela das 8 e de repente a televisão está sendo desligada, ela não consegue pedir para ninguém ligar a televisão e ela fica puta com aquilo, sabe? É sempre uma parada assim. Sabe? Não, é porque eu sou fumante, eu sou tabagista, eu fumo 4 carteiras por dia e ninguém me deu nada para poder abaixar essa fissura, eu tô ficando louca. Eu me lembro de uma paciente que chegou com agitação psicomotora bizarra, acho que eu contei pra você. Bizarra, né? E o pessoal já tinha começado a fazer antipsicótico, tentando apagar ela, e a minha mulher agitada. E aí a gente foi conversar com ela, né? Tentando descer do leite e tudo, o pessoal tava contendo ela. Falei, por que a senhora tá assim e tal? E depois de muito esforço ali, ela foi acalmando. E aí ela falou assim, olha, eu fumo muito, eu não tô aguentando, não sei o quê. Aí, né, fizemos um aldol nela, fizemos um aldolzinho nela, e eu improvisei um cigarrinho de papel, né, cortei o papel, fiz um cigarrinho, enrolei, pintei a ponta de vermelho assim, e coloquei na mão dela. E ela passava o dia inteiro com esse negócio aqui, assim, ó, com aquele pedaço de papel, acalmou. Ela não queria mais descer do leite, ela não queria mais brigar com ninguém, comia direitinho na hora que tinha que comer, acalmou. Uma vez, cara, uma vez atendi um senhor que a queixa era depressão. O cara estava deprimido, muito ansioso, foi a esposa e a filha com ele. É aquela consulta que o cara tá caladão e a esposa e as filhas falando que ele tá deprimido, que ele não é mais a mesma coisa, que ele só chora, que ele tá preocupado, que ele tá com medo do casamento da filha, que ia ser daqui a 2 meses e tal. No final das contas, a depressão era o seguinte, a filha ia casar e ela pediu pro pai fazer uma promessa para ela que ele ia parar de fumar, entendeu? E aí o cara tinha parado de fumar, cara. Aí ele parou de fumar, a vida dele virou um inferno, porque a filha cobrando dele, e ele nervoso porque perdeu o sentido ali, o casamento, porque como é que ele ia entrar sem fumar, aquele desespero todo, e a mulher dizendo que não sei o quê. E o cara absolutamente saudável, sacou? Absolutamente saudável. O cara não tinha nada, não sentia nada, e no final eu falei assim, cara, olha só, você tem que voltar a fumar, bicho. Porra. Você volta a fumar, cara. Você fuma, eu falei o seguinte, ó, o casamento daqui a tanto tempo, né? Você vai fumar um cigarro, fuma antes do casamento, não entra na igreja sem fumar, não. E aí o nego ficou meio assim e tal, no final das contas a gente acabou negociando, o cara reduziu absurdamente o volume tabágico dele, sabe? Uhum. E aí um dia desse ele passou por mim e falou assim, ó, parei de fumar. Eu falei, só com uma cartela de cigarro na bolsa, né?
Parei de fumar. Eu falei, pô, mas tem cigarro no seu bolso? Ele, pô, doutor, depois do almoço eu tenho que fumar um, né? Aí, ou seja, o cara Parei, fuma mas um não parei. cigarro. O cara furou um cigarro depois do almoço, um depois do jantar e parou, tá bom, cara. Parou, sacou? Então a gente tem que. Esse negócio do problema concreto, né? Se a gente não absorve ali o contexto total, você vira um ser amorfo, né? Jogando as suas ideias, jogando o seu conhecimento abstrato, que por mais que você tenha ali todos os estudos que comprovem que cigarro faz mal, porra, talvez não faça tão mal quanto ter parado de fumar naquele contexto, né? Exato. É Não, foda, isso né? é interessante. A gente não aprende isso na faculdade, né? A gente não vê Não, isso na faculdade. A gente não vê isso. Isso é só na prática clínica mesmo, né? Não tem outro jeito da gente. Não, se você for falar isso, bicho, se você for falar isso no ambiente médico, nego a te galera vai te mata. tacar pedaço. Não, a minha recomendação foi que ele continuasse fumando 2 cigarros por dia. Que absurdo! É. O médico recomendando, não sei o quê. Tem um cirurgião de tórax, cara, também famoso, que ele tem um livro também, que ele fala sobre a história dele, um puta cirurgião torácico brasileiro, né? E aí tem um trecho do livro que um residente dele chega e ele tá fumando um cigarro com um paciente dentro do quarto, né? E dá aquele bug, né? Aquela bugada na cabeça, e depois de muito tempo ele chega pro professor e fala, professor, o senhor fuma? Eu não sabia, o senhor é cirurgião do tórax, o senhor fuma? Aí ele falou, não, nunca não fumo. Aí ele, pô, mas eu te vi fumando com um cara. Ele falou assim, porra, cara, paciente meu há mais de 30 anos, tá com câncer terminal, pediu para acender um cigarro. Pô, eu não vou deixar de fumar o cigarro com ele. Né? Então assim, o cara... Não vou deixar de fumar um cigarro sozinho. Mas eu não vou deixar de fumar o cigarro sozinho. Eu achei fantástico, cara. Esse Lógico. tipo de humanidade, né? Sim, sim. Eu lembro que a primeira vez que a gente conversou, você falou um negócio interessante. Você falou assim, é uma porcaria hoje a gente ter que tratar isso daqui como medicina humanizada, né? Porque assim, não tinha que ser, né? Isso tinha que ser só medicina. Isso tinha que ser medicina. O resto não é. Isso é medicina. O resto não é. O resto, de fato, Exatamente. ainda não é. Ainda é muito primitivo, ainda é muito medicina baseada em evidências. Fala, meu amigo, a medicina baseada em evidências, ela é uma filha pequena que nasceu recentemente. Ela é um embriãozinho perto do que é a medicina, sabe? Ela é só um embriãozinho. Ela é um, sabe? Uma ferramenta. Ela é uma É um bisturi. Só. É um bisturi na mão do clínico, exatamente. Pronto. Ela é uma bisturi. O cirurgião não chega na cirurgia, olha pro bisturi e fala assim, porra, o que eu faço, né? Então, é isso. É isso. É basicamente isso. Medicina baseada em evidência é basicamente isso. Se a gente conseguir entender isso, né? Entenda, pelo amor de Deus. Né? A galera vai começar a surtar. Ah, então você não acredita em medicina baseada. Não, não é isso, pelo amor de Deus. Não vacile, né? Presta atenção, não vacile. Né? É claro que esse pensamento cartesiano, né, do método científico, do penso logo existo, é lógico que ele é válido. O problema é que ele só não é válido para tudo. Ele não consegue explicar tudo. Tem coisas que não são explicáveis pelo método científico. Exatamente. Que não são explicáveis pelo método científico, né? As próprias virtudes. As próprias virtudes, a própria elaboração de uma virtude médica para você poder exercer isso no seu consultório, não é explicada pelo método científico. Então, meu amigo, se não é explicado pelo método científico, a medicina baseada em evidência vai dizer que não existe. Não, Jorge, olha só, é uma coisa muito simples. A medicina baseada em evidência, ela é muito boa para você escrever um bom artigo. Mas para o primeiro paciente que entra no seu consultório, não tem garantia de nada. Porque ele pode estar no 1%. Ah, não, esse remédio aqui salva 90%. E se ele perguntar, doutor, peraí, mas eu estou no grupo dos 90% ou nos 10% que não salva? Você não vai saber dizer. Não vai. Então, a medicina serve para tudo, menos para dar garantia que vai funcionar, entendeu? Ela só não dá garantia que funciona, entendeu? Para o indivíduo, né? Para o indivíduo concreto. Isso aí que você falou é engraçado. Tinha um professor na faculdade que ele falava exatamente isso. Ele era um professor interessante, ele era cirurgião e ele sempre chegava atrasado. E aí era muito, muito bacana que teve uma vez que a gente interpelou ele, né? Porque ele era um cara muito bom, muito concreto com tudo aquilo que ele fazia, um cara muito correto com tudo que ele fazia. Senhorinha com 70 e tantos anos, com tumor, ninguém quer operar, ele falava, eu faço. Né? Ele peitava os trem mais impossível, então ele era admirado. Só chegava atrasado nos lugares, era um negócio estranho. E aí eles perguntaram, né, pra ele por que é que ele chegava atrasado. Ele falou, porque eu só ando de ônibus. Ele depois foi descobrir que ele fez volta de pobreza, era um negócio meio doido, um negócio meio alto nível, sabe? Enfim, tinha toda a justificativa porque realmente chegava atrasado. Mas ele falava isso aí que tu falou, sabe? Ele falava exatamente isso aí que você falou. Ele falou assim, olha, a medicina baseada em evidências, ela é fundamental para escrever artigo. Porque a partir do momento que você senta a bunda e vai atender um paciente, um ser humano,
Meu amigo, você não consegue trilhar um ser humano baseado em evidência. Não consegue. Porque ele sozinho, único só, ele já é um universo inteiro. Ele já é um universo inteiro. Você não vai conseguir achar evidência suficiente para destrinchar esse ser humano. Não vai, não adianta. Exatamente. Não adianta. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar duplo, né? É lógico, igual eu falei, eu não estou jogando fora a medicina baseada em evidência. É óbvio que não estou jogando fora a medicina baseada em evidência. Mas ela é uma ferramenta somente, né? Se eu achar que ela resolve tudo, logicamente eu vou me tornar um mau médico. Isso é fato. Não faz sentido eu jogar 6 mil anos de medicina, 6 mil, Hipócrates, deve dar uns 6 mil, 5 mil e tantos, sei lá, né? 3 mil e tantos anos de crise, vai dar uns 5 mil e pouco. Sou bom de conta, sou péssimo de conta. Mas assim, 5 mil e tantos anos de medicina desde Hipócrates, eu vou jogar fora, por quê? Porque nos últimos 200 anos tem o pensamento do método científico, medicina baseada em evidência, e só isso que funciona, meu Peté. Então, alguma coisa de errado. Vocês estão de sacanagem comigo, né? O Whitlow fala assim que a filosofia, falando de filosofia, por quê? Porque a filosofia ela é a base da gente do estudo, né? Então, assim, a filosofia, depois do método científico, ela tem um rompante de modéstia, né? E aceita ser só uma pseudociência. Isso é quase um absurdo. A filosofia, na verdade, ela é a mãe de todas as outras ciências, né? Ou seja, a filosofia ela é a mãe do conhecimento. É a criatura se voltando contra o Criador, né? Isso, é um absurdo um negócio desse. Exatamente. A medicina baseada em evidência é o homem peitando Deus. Mais ou menos assim, então, entendeu o tamanho da analogia, logicamente. Mas é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Né? A medicina baseada em evidência peitando a metafísica, peitando a filosofia. Sabe, cara, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Sabe? Ela é uma filha recente agora, nasceu agora. Ô Jorge, a gente está aqui falando, por mim eu ficar mais tempo. Mas você deve estar cansado aí também. E adorei conversar aí. Agora a gente marca... tem mais de hora que nós estamos conversando. Nós conversamos. Pois é, cara. Esse papo é bom, esse papo é bom. A gente fala demais, né, cara? A gente fala demais. Mas foi ótimo, cara. Obrigado aí por você ter aceitado. E a gente marca outras lives aí em breve. Não, é sempre um prazer aí falar com você. Tô te acompanhando sempre aí, cara. Não, eu tô vendo. Tu entra lá, tô vendo, pô. Achei bom demais. Obrigado por tudo, obrigado pelo convite, né? Sobretudo, obrigado pelo convite e pelo trabalho que tu tá fazendo, né? Porque se eu tivesse tido isso que tu tá fazendo hoje, provavelmente eu teria economizado muito tempo na faculdade. A ideia é essa, cara. A ideia é a gente ajudar a galera mesmo. Esse que é o objetivo final das coisas. Você vai deixar salva ou não? Vou deixar salva. Vai ficar salva no meu Instagram. Então pronto. Então a gente compartilha lá. Beleza. Jorge, fechou, meu amigo. Um abração. Fica com Deus. Feliz Páscoa. Como sempre. Feliz Páscoa pra ti e pra tua família. Até mais. Pra todos nós, cara. Abração. Tchau. Tchau, tchau.